Irmãos, meu nome é Mergi Mendonça, minha família é cristã, mas eu me afastei, e comecei a sair com uma amiga à noite, e a viver da maneira que eu queria. Havia um evento, e minha amiga me chamou para ir, e eu achei muito caro. Então ela me disse: vamos, eu já comprei os ingressos. Eu disse a ela: eu tenho planos com o meu noivo nessa noite, mas como ela já havia comprado, resolvi acompanhá-la. Fora dos caminhos do Senhor, não sabemos o que vamos passar. Então fomos ali naquele evento, e havia um rapaz que vendia entorpecentes. Ele nos deu uma bolsa com entorpecentes. Eu já havia experimentado, mas eu gostava de álcool, e eu tomava até ficar bêbada. Minha amiga me deu uns entorpecentes, porque eu não conseguia relaxar naquela noite, e eu não sabia por quê. Eu não estava mal, mas havia uma voz que me dizia: eu não me agrado disso que você está fazendo. Ela me oferecia entorpecentes, mas eu não queria. Mas devido a tanta pressão, eu coloquei uma na boca, e comecei a fazer coisas que eu não queria. Eu me sentia bem, e comecei a beber. E comecei a pensar que eu iria passar uma noite prazerosa. Eu bebi tanto, que eu não podia caminhar. Eu já não estava me sentindo bem. Tentei vomitar, mas não consegui. Eu comecei a sentir dor na minha perna, e de repente meu corpo caiu no chão, e eu senti que minha alma saiu do meu corpo, e comecei a ver o meu corpo no chão. Eu estava flutuando no ar, e não sabia o que estava acontecendo. Eu vi que se aproximou de mim um redemoinho, me pegou, e me levou para baixo. Me levou para baixo em uma escuridão, e comecei a não ver mais nada. E ali comecei a ouvir uns gritos terríveis, e era como de angústia. Choravam e gritavam pedindo por ajuda, e eu dizia: onde eu estou? O que é isto? Quando cheguei ao fim, fui jogada no solo. Era tão quente que as minhas mãos queimavam. Eu dizia: onde eu estou? Eu ouvia risadas, e me disseram: tu estás no inferno, você está morta. E eu disse: como é que eu estou morta se eu me sinto tão viva? Como eu posso estar morta se eu posso ouvir, ver e escutar tão claramente? Meus sentidos ali estavam mais aguçados, e eu não me sentia nada morta. Eu me sentia viva, e quando eu me olhava, eu me via com a mesma roupa que eu estava na festa. Então eu comecei a caminhar. Quando olhei, vi que haviam correntes nos meus pés. E quando olhei para trás, vi que haviam outros atrás de mim. Éramos como escravos. E quando olhei, vi como uma sombra de 10 metros. E ele me disse: você é minha. Quando eu ouvi isso, fiquei temerosa. Um medo que eu não posso explicar. Um sentimento inexplicável. E eu disse para ele: como é que eu estou no inferno, se os meus pais são cristãos? Ele deu uma gargalhada e me disse: seus pais são cristãos, mas você não praticava. Eu fiquei sem palavras, eu não tive respostas. Na verdade, foi como um tapa no meu rosto, e eu não tinha nada para dizer. Eu tive que aceitar essa realidade. Comecei a caminhar e escutar os gritos. Eu não consigo expressar aquilo. Vou tentar explicar algumas coisas sobre o inferno. Eu estava em uma eternidade. Ali, eu sentia que o tempo não existia mais. Eu somente sabia que deixei a Terra umas 7 horas da noite. Depois daí, o tempo já não existia mais. Como se o tempo fosse cortado, eu sabia que ali era a eternidade. Eu sabia que as coisas ali iriam se repetir, e repetir infinitamente para sempre. Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando eu caminhava, eu não queria caminhar porque eu tinha muito medo. Eu não queria andar, porque quando eu parava eu caía no chão, e ele dizia: levante-se e anda. Eu não tinha opção. Eu vou explicar o que vi. Quando eu caminhava, eu via multidões de almas. Quando eu vi uma alma, eu sabia tudo sobre ela, eu sabia tudo de sua vida. Então eu vi um homem, eu sabia por que ele estava ali, eu sabia por que os demônios os torturavam e os castigavam. E haviam 10 ou mais demônios que rodeavam aquela alma e repetiam a tortura, e haviam milhões que estavam nesta mesma situação. Ali, eu vi um homem que nesta vida foi rico. Em vida, ele teve muitas riquezas. Ele havia tido muito êxito. Este homem tinha família e casa, tinha filhos, e eu via que na terra vinham várias pessoas até ele para falarem de Cristo. E lhe diziam:
Cristo te ama, Ele quer te salvar, venha para a igreja. Era assim como os meus pais falavam comigo. Diziam: eu te convido a ir na igreja. Deus quer mudar a sua vida. Você pensa que tem tudo, mas você precisa da salvação. Esse homem era muito orgulhoso e respondia sim. Mas quando se virava, ele dizia: eu tenho tudo, tenho bons carros e bons negócios. Tenho dinheiro, e nada me falta. Irmãos, esse homem morreu de um ataque, e ali se viu no inferno. E esse homem gritava terrivelmente. Cada pecado que ele tinha na terra, os demônios o atormentavam com o mesmo pecado. Os demônios davam cerveja para ele, mas não era cerveja. Parecia cerveja, mas era ácido. E quando esse ácido chegava em sua boca, arrebentava toda a boca, o seu estômago e intestino. Era horrível. Ele gritava e dizia: parem, parem. Mas os demônios não paravam, e isso não parava. Cada coisa que ele fez para ganhar seu poder, sua fama, seu êxito, cada mentira que ele havia cometido era um pecado grande. E quando os demônios vinham, pegavam a sua língua e cortavam em pedaços. Eu tinha muito medo vendo aquilo. Eu vi uma mulher que havia se suicidado. Eu vi que ela havia tirado a sua vida com pastilha antidepressiva. Ela tomou essas pastilhas, então eu vi como que ali acabou a sua vida. Eu vi que Deus trazia em sua vida bons cristãos para que ajudassem ela, e ela aceitasse a Jesus, e ela recusava essas mensagens. Houve momentos que ela queria mudar a sua vida, mas à sua própria maneira, e ela não queria nada de Deus. Ela foi uma pessoa que havia passado por muitas coisas. Eu vi que ela havia sofrido muito na vida. Ela havia sido abandonada por seus pais. Vi como os homens só usavam ela. Ela era uma mulher muito solitária. Me deu muita compaixão de vê-la assim. Ela estava decepcionada por haver tomado esse remédio que a matou. Eu vi como o seu coração queria um alento, e ela não tinha. Precisava de um amigo ou amiga e não tinha. Eu vi ela triste. Mas o que era mais triste era como os demônios a torturavam. Os demônios davam essas pastilhas para ela ali no inferno, e ela morria e revivia. E isso se repetia, e o estômago dela explodia. Era horrendo. Eu dizia: por que é que eu estou vendo isso? Eu não quero ver isso. Eu tinha um medo que não havia explicação. Meus joelhos tremiam, eu não queria caminhar. Havia momentos em que eu dizia: eu não quero ver isto. Eu me preocupava comigo, porque eu sabia que o meu castigo iria vir também. Eu procurava me preparar para o que me viria, porque eu sabia que seria castigada. Eu vi pessoas que praticavam ocultismo, bruxaria, horóscopo. Eu via como neste mundo eles entregavam as suas vidas a Satanás para terem poderes. Eles pensavam que teriam mais poderes quando chegassem ao inferno. Eles sabiam que iriam para o inferno, e era totalmente ao contrário do que eles imaginavam. Os demônios os esperavam ali com torturas tremendas. Os demônios se transfiguravam em animais, imitavam homens e mulheres. Eles tinham uma Bíblia satânica, e eles se transfiguravam nas imagens que tinham naquela Bíblia. Eu vi uma mulher muito velha, na terra, ela foi prostituta, ela usava os homens, e eu via como os demônios a estupravam repetidamente. Uma cobra muito grande entrava nela, e destroçava ela por dentro. Eu tinha medo, e eu dizia: essa cobra vai vir aqui, o que eu vou fazer? E os demônios me diziam: essa cobra vai entrar em você. Eu dizia: por quê? Eu não era prostituta, eu não era dessas coisas. E o demônio me disse: não, você sabe que tinha relações sexuais com pessoas, e por isso essa serpente vai vir a ti também. E quando ele terminou de falar, essa serpente se aproximou de mim. Ela passou sobre mim. Eu não sabia como, mas eu sentia que morria e depois revivia. E eu via como esses demônios riam de mim. Começaram a me estuprar e a me torturar, de uma maneira que eu não consigo explicar. Era muita dor. Essa tormenta vinha e passava, e começava novamente, era eternamente. Eu chorava, e minhas lágrimas se transformavam em vapor, devido à quentura daquele lugar. Eu ali pensava: como é possível eu cair nesse lugar? Eu comecei a correr dali, e na minha frente apareceu uma tela grande e branca. E eu comecei a ver a minha vida como um filme.
Desde quando eu era pequena, comecei a ver quando os meus pais me levavam à igreja. Isso me trazia muita dor. Ali estava a minha vida. Eu via tudo o que eu fiz de bom e de mal. Eu via as mentiras que eu dizia, via como as amizades me levavam a viver no mundo, eu via como eu não me importava com os conselhos dos meus pais, como eu não me importava com a igreja. A palavra de Deus era para mim como um livro. Vi quando na festa me deram um veneno. Vi quando eu caí e me levantei, e ali o meu corpo estava no chão. E naquela hora eu sabia, não porque me falaram, mas eu sabia que eu estava ali, não tanto pelos pecados que cometi, mas haviam pecados grandes. Desprezei e não quis a salvação de Jesus. Eu estava ali acusada vendo a minha vida, e comecei a chorar. Eu queria me arrepender e dizer: Deus, me perdoe. Quando eu falei isso, levei um tapa muito forte. Então me falaram: aqui não é permitido falar de Deus. Então aquela tela se fechou. Eu comecei a chorar e chorar. Me joguei no chão, e entravam espadas no meu corpo em toda parte. Eu sentia que morria e logo revivia. Era uma eternidade e uma angústia. Eu chorava, e via uma multidão de pessoas iguais a mim. Eu caminhava, e via umas correntes em meus pés que nunca saíam. Então comecei a ouvir música. Era muito escuro e horrível. Eu me perguntava: por que tem música aqui? E meus pensamentos eram audíveis. O que eu pensava, todos sabiam. Eu sabia porque eles repetiam. A música era do mundo, e era a mesma música que eu ouvia na discoteca. E essa música estava torturando as almas. Quando um artista entrava ali, todos os demônios riam, e começavam a escutar a música dele. Os demônios me disseram que os shows que os artistas fazem são como portais para que eles entrem nas pessoas que estão nos shows. Isso dá legalidade aos demônios, e cada pessoa que ia nesses shows estavam mais perto do inferno. Eu perguntei a eles: e estes artistas famosos que fazem shows, e as milhares de pessoas que vão lá para ver eles? Eles me disseram: eles não louvam a Deus. Aqui, eles louvam a Satanás, o nosso Deus. Ali, eu queria lembrar de algo que trouxesse alívio para a minha alma. Um versículo bíblico. Eu começava a pensar, e logo desaparecia da minha mente. Quando eu tentava lembrar, desaparecia. Isso era muito estranho. Então um demônio muito feio e horrível se aproximou de mim e disse: não tem mais o teu Deus aqui. Agora eu sou teu Deus. Eu fiquei com muito medo, me converti em medo. Comecei a caminhar e a ver jaulas como de prisão. Haviam milhões de celas, e vi uma alma em uma cela, e vi que era um cristão, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eu os vi ali. O homem estava sentado, ele olhava para cima e chorava, e suas lágrimas se convertiam em vapor. Ele somente chorava, e era muita angústia. Ali eu via demônios, mas nesse momento eu não via demônios. Ele mesmo rasgava a sua pele, e aquilo nele era uma chaga. E eu via que ele havia sido um ministro na terra, e eu disse: como é possível? Então eu vi a vida dele, como que na terra ele começou a fazer as coisas à sua maneira. Em suas pregações, ele pregava sobre ele, já não glorificava mais a Deus. Ele escondia coisas que ele fazia. Ele vivia tendo vida dupla. Ali ele somente chorava. Eu me olhava e pensava: eu vivi como ele, sendo uma hipócrita, dizia que amava a Deus, e falava que ele vivia em mim, mas não pratiquei como me ensinaram. A dor e a tortura desse homem era a culpa. Ele sentia a culpa e dizia: eu tive a oportunidade, tive a salvação em minhas mãos, porque eu fui fazer isso. Ele queria morrer, mas não podia. E logo vieram os demônios para atormentá-lo, porque os cristãos nessas celas são os mais odiados no inferno. Suas torturas ali são mais terríveis. Eles não são somente atormentados pelos demônios, mas a culpa também tortura eles. Eu sabia que ali havia um lago de fogo, e eu não queria ver isso. E os demônios me disseram: isso é reservado para um castigo maior. Houve um momento em que eu pude sair do inferno para vir à terra. Eu não sabia porquê, e não sabia como. Eu lembrava dos meus amigos que iam para as festas beber e se divertir, e eu queria falar com eles para que eles parassem com isso, porque existia um inferno, e que eu estava nele. E os demônios me diziam: eles nunca irão te ouvir, nunca irão te entender. Eles dirão que você está louca. Eles têm pessoas que falam de Deus para eles, e se eles não os escutam, não escutaram ninguém.
Eu me sentia triste porque eu era uma dessas pessoas. Eu olhava em cima e haviam buracos, e eu via algo caindo. Eu dizia, será que são almas? E quando eu me aproximei, eu vi que eram almas que vinham para o inferno. Caíam como água, como chuva, e as almas que já estavam ali gritavam dizendo, por que vieram aqui? E brigavam, se cuspiam, mordiam, tiravam os braços, se matavam e reviviam. Era horrendo. Não existe vocabulário para explicar isso. Eu só queria chorar, e queria que somente molhassem os meus lábios. O calor era intenso. Os meus lábios estavam agarrados de tanto calor. Eu me vi destruída, sangrando. Então chorei. Eu pensava, tive a oportunidade de me salvar, e agora, aonde estou? E de repente começou dentro de mim dizendo, o sangue de Cristo tem poder. E os demônios me falaram, aqui se adora Satanás, o rei deste inferno. Aqui é proibido falar de Deus. Eu dizia, será que existe um Deus e anjos? Será que eles não me veem aqui? E os demônios me diziam que não, e que esse era o meu destino, e que havia sido a minha decisão. Eu tive a oportunidade de estar com Jesus, mas estava ali, e dentro de mim dizia, o sangue de Jesus tem poder. E esses demônios vinham novamente, ao ponto que essa voz ficou mais forte, e no momento em que os demônios me destruíram ao estado em que eu não poderia falar, era como eles acabavam com meu alento, e quando terminava, eu morria e revivia novamente. Eu era como um verme que não podia morrer. Essa voz continuava dizendo dentro de mim, o sangue de Cristo tem poder, e a voz continuava, e então eu caí ali. Eu disse, Deus, se tu me escutas eu quero que saibas, quero que me perdoes. Se tu me tirares deste inferno eu vou te adorar. Não importa se me destruírem, eu quero te adorar. E nisso os demônios vinham e me matavam, e eu sabia que isso era por toda a eternidade. Eu não sabia de onde saía essa voz que dizia, o sangue de Cristo tem poder, e continuava, ali, eu queria tirar os meus olhos para não ver os sofrimentos. Eu queria arrancar os meus ouvidos para não ouvir os gritos e sofrimentos. E esse sangue de Cristo tem poder continuava, e continuava. Eu pensava, vão me levar para este lago de fogo, o que vou fazer? Eu tremia de medo, e ali, eu vi que algo começou a voar como um cometa e me puxou pelos braços, e voamos. Então eu não ouvia mais os gritos, eram somente ecos, e não estava mais seco, e senti que já não estava mais quente. Eu estava com os olhos fechados, e eu não sabia ainda o que era o sangue de Cristo tem poder. Eu não entendia isso, e com os meus olhos fechados, eu sentia que havia uma luz. E quando eu tentei abrir os olhos, a luz era tão forte que eu não pude abrir. Então mantive meus olhos fechados, e senti algo diferente. Era paz que eu nunca havia sentido. Ouvi uma voz meiga, doce e cheia de amor que me fez ficar calma, e me disse, eu sou Jesus Cristo, crê em mim, você terá uma outra oportunidade, meu sangue tem poder. Irmãos, quando eu ouvi que ele era Jesus Cristo, quando ele disse que seu sangue tem poder, quando ele disse que eu teria uma outra oportunidade, eu dei graças a Deus. Ele é o meu Deus, ele me salvou, ele me amou mais do que a mim mesma. Te dou toda a honra, te dou glórias porque tu és um Deus vivo. Hoje sou remida e lavada no sangue de Cristo. Amém.